Como é que tu saiu da música e foi fazer novela, cara? Fiz lá foi um convite lá do Miguel, né? Miguel Falabella, Pé na Cova. Aham. Aí. Não é bem uma novela, é era uma um seriado, série, isso aí, né? Por que ele resolveu te chamar especificamente? A gente já tinha trabalhado um tempo assim, mas muito tempo antes. Já faz tempo isso, né? Imagina antes, mais tempo antes. Já faz tempo. 2013, né? Um negócio série, desse. né? Aí a gente já tinha trabalhado antes, fiz um musical com ele, assim, uma brincadeira assim tal. Aí um dia ele falou, vou fazer um negócio pra gente fazer, que a gente se divertia muito desse musical. Aí eu falei, não tem nada a ver com essa parada, né? Aí ele falou, não, vou fazer um negocinho que vai dar certo pra tu vai ficar à vontade, pode deixar. Eu falei, tá falando, então. Aí passou um tempão, eu esqueci, aí ele veio com um Pé na Cova, né? Que é o seriado lá, tudo doido, família malucaça, e onde eu me encaixava bem. Né? Eu era o tamanco, casado com a mina que se prostituía, né? Stripper, né? Era stripper na internet, né? Assim tal, 1900 bolinha, né? Então no começo disso tudo eu era mecânico, né? Meu nome era o quê? Cristiane, um negócio desse, mas não gostava de ser chamado de Cristiane. Só de tamanco. Tinha uma oficina com meu irmão Marcaça, né? Que de noite ele era Marcaça, fazia a vida, e de dia ele era Marcão, me ajudava lá, tal, então era uma... E o meu sogro era o Miguel, né? O Miguel e Marília Pieira, esteja bem aí. E assim, aí, essa família assim, né? E eu era casado com a Luma Costa, que era a Odete Reutemann, uma loira gata assim, tal, que era filha do Russo, com uma família toda doida, né? E eles não expulsavam a gente porque a gente pagava, a gente também bancava a família, né? Então podia casar com a filha dele e tal. Entendi. Porque viviam da funerária, né? Que não dava certo, nunca. Então era o sapato da festa. E essa aventura rolou porque tu era amiga do Miguel Falabella, basicamente. Exatamente. E também o texto, ele botava aquele textozinho pequenininho, né? Pequenininho, beleza. Tal. Você tinha dificuldade em decorar um texto muito grande? Eu tenho dificuldade de decorar qualquer coisa. Tem uma letra gigante. Cara, aí eu acho que a música você fica ouvindo, acaba que ela vai vindo a letra vai vindo com a harmonia, com a melodia, com o ritmo, então o montante de tudo acho que ajuda você a lembrar, né? E por rimar também fica mais fácil, né? Exato, acho que ajuda mais. Eu esqueço também no meio. Já esqueceu a letra da música no meio do show? Nossa, Como é que faz na hora pra... Saúde. Tá certo. Se virais, né? É clássico mesmo. Tu foi pro samba por causa do teu pai ou sempre foi um bagulho que tu amava? Eu gosto, né? Nasci ali no meio, naquele meio assim, você nasce naquilo e isso acaba, né? Não tem nem como não gostar. E aí fui aprendendo, fui olhando todo mundo tocar, e fui aprendendo olhando. Quando viu, eu tocava. E aí é assim que é, né? Você já tá lá na bateria, tocando. Novinha? De olhar, Caralho. Quantos anos tu começou a tocar o teu primeiro instrumento? Não sei. Não sei. Na verdade, meu instrumento primeiro mesmo foi um piano. Isso é coisa de burguês. Pois é. Não tô te entendendo, porra. Não, de músico, mané. Cara, eu acho que tu era a única... burguês é músico. Tu era a única pessoa de Vila Isabel que tocava piano, porra. Pode ser. É que na época eu morava no Grajaú, né? E a minha vizinha era pianista. Entendi. Entendeu? Então... eu tinha uma vizinha que tocava teclado, minha mãe meio que me fez fazer umas aulas de teclado. Pois então os pais fazem isso. Tu ia na casa tem dela? Alguém, era colada, vizinha colada, então ela é pianista mesmo e tal. Entendi. E aí eu ficava olhando assim, ela me comprava com pavê, eu ia pra lá estudar, eu fazia o pavê, eu ficava lá... Entendeu? Nada, aprendi nada, tudo de ouvido. Opa, legal. Mas o pavê tava lá. Nossa, delicioso. A teoria tu não pegou. Zero. Foi só na vibe ali de aprender a tocar? Fui tocando de ouvido, assim, tal, pá. E ela te passava a partitura, mas tu não prestava muita atenção. Tu não, ia mais mais ali, olhando e coisando. Fingia que... Mas... Hoje até me arrependo, né? Por quê? Porque eu não sei ler, né? Aquelas bolinhas pretas, brancas. Clave de sol, essas coisas. Entendeu? Tudo bem,
E os caras que sabem ler e não sabem tocar? Muito, Só né? vai saber tocar, porra. Foda-se essa porra aí. Mas aí tu compõe e alguém cria a partitura pra banda acompanhar depois? Como é que é? É, assim, você faz a música, né? Da inspiração, né? Natural. Aí escreve ali, com um parceiro ou não, acompanhando aquilo que você, aquele blá 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 que você fez, né? Aí essa música já vai mais ou menos na intenção, né? Você faz em forma de, sei lá, ficou uma vibe meio reggae, ficou uma vibe meio samba, meio funk, meio sei lá o quê. Daí você vai criando, ou tu chama um arranjador, né? E aí você vai criando, o cara, vamos botar aqui o teclado e tal, e o cara lá, A parte mais técnica. né? Ele escreve lá o negócio, E aí ou tu vai não dizendo- também, E aí ou tu vai não dizendo também. se ficou maneiro ou não? É. Entendi. Entendeu? Parece interessante isso aí. Mas é mais gostoso fazer sozinho com parceiro. A com parceiro é sempre melhor. É porque daí você troca, toma uma cerveja junto, ri pra caramba e tal. Né? O cara faz um negócio que você não gosta, você faz outro que ele não gosta, aí vai aquela discussão. É mais legal. Porra, pois é, eu vejo que E sai mais rápido, né? Sai mesmo? É, porque você tem o critério do outro ali, né? Que também... Então, isso não atrasa? Não, É? adianta o bagulho. É. É, porque eu acho que tem um ping-pong que vai rolando, né? É, depois, dependendo do parceiro, o ping-pong já vai, né? Se tu fizer, se tu fizer sozinho, eu acho que tu fica muito tempo querendo entender se aquela ideia é boa ou não é. Exato. Exatamente. Faz E sentido. nunca sabe, né? Também, na É, verdade, você vai saber nunca. Até tu mostrar pra alguém. E aí a pessoa diz... É, mas aquela pessoa pode dizer que é bom, mas o outro pode dizer que é ruim. Então, tanto faz. Porra, e é maneiro assim, a tua galera é interessante que quando tu vai pedir uma dica, tipo, porra, o que tu acha disso aqui? Tu vai falar com os caras mais pica da parada. Né? Tu não fala com um bundão, tu fala com os caras foda. Isso deve ser muito louco. Porque por outro lado, uma Mais coisa. ou menos, né? Por quê? Eles enchem teu saco? Assim, eu quero dizer, o grupo é muito perfeccionista? Como é que é? Ah, é zoação de músico, né? Ah, então tá bom, pô. Então, Então não dá nada. Não dá nada. você já faz assim, né? A mesma coisa, você faz um show pra galera, normal, papá, quando sabe você tem um amigo, um músico, tal, né, ali te assistindo, músico, tu já sabe que já veio com aquele critério. O cara tá ali estudando ali, esperando tu vacilar pra dar uma zoada, né? Esquecer a letra. Não. Fudeu. A pessoa já percebe na hora, não tem meu pé me dói. Aí na hora que esquece, joga pra galera. Vocês! Só vocês agora. Que eu esqueci, vai. Caralho. Lembro mais. Mas né? ó, esse lance de compor música e tal, durante a pandemia, minha esposa tem assistido bastante live, como ela gosta de samba, a maioria é de samba. Eu percebo, e eu não tô criticando, eu quero entender. Eu falei sobre isso com o Dudu também. E a gente tava falando que tem muita música que é clássica. Na verdade, eu já vi lives inteiras de grupos que só tocam as clássicas. Parece que não tem não recicla, sabe? Não aparecem grandes sucessos, pelo menos não pela mão desse monte de grupo que tem aí. E eu vejo muita música repetida. Escuto música repetida pra caralho. O que tu acha que tá faltando? Tá faltando um grande talento compositor? O que tu sente? Ou tu nem percebeu essa porra? Me perdi um pouquinho na sua pergunta. Tá. Grande Pampa, né? Tá bom, pera aí, ó. Vou encurtar então, ó. Se liga. Eu vejo que Pega a visão. Tá, se liga. Tem uns cara que faz live pra caralho. E assim, esse é o contato que eu tive porque, igual eu te falei, eu gosto de ficar em casa. E os caras só tocam as clássicas. Grupos de homens, grupos de mulheres, eles tocam só as clássicas. Tocam muito Alcione, tocam muito um monte Acho que é pra agradar logo, né? Será que é pra agradar logo? Acho que deve ser. Não falta uma criatividade? É tudo muito novo, né? Aí, então, você começar a conquistar esse público, né? O que tá te levando lá são as músicas que você já fez. Né? Então, tu chegar, sei lá, né? Tu fazer um live só de música nova, vou te mostrar uma música nova. Música chata pra caramba. Vou te botar música nova. Vamos. Não, mas aí se for chata não tem desenrolo mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Então, acho que como é live, por enquanto, por mais que já estamos aí um tempão, né? Pois é. Mas pra gente é tudo novidade, né? Entendeu? Então, você fica ali
e ficar cantando uma música. Então, sei lá, para você prender a pessoa, o teu público quer que você cante, que você já conhece. Mas acho que... Porque eles já conhecem de você. Né? Pra ficar ali, matar saudade. Acho que é uma coisa de matar saudade, de agradar ou de tentar acertar, sei lá. No show ao vivo também vocês fazem isso. Vocês colocam as músicas novas no meio das clássicas pra ver se o pessoal aceita, né? Acho que vai entubando devagarinho, né? Sei que...